Olá, bom dia a todos, minhas amigas, meus amigos. Nessa terça-feira, dia 30 de junho, o último mês do primeiro semestre do ano, que aparentemente passou muito rápido para todos, né? Foi um semestre atípico. E hoje, com mais uma conversa entre amigos, dessa vez com um tema importante, interessante, embora antigo, mas pouco explorado, pouco analisado, pouco estudado, que é o direito penal das vítimas. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer especialmente a presença dos nossos amigos que participarão da conversa de hoje. Cumprimentar e já pedir ao Marcelo para falar um pouco sobre o que é o direito penal da vítima. Marcelo, obrigado por ter participado desse encontro e ajudado também a organizar esse encontro importante. Obrigado. Imagina. Nosso querido e sempre presidente Marcos da Costa, grande liderança, grande amigo, meus queridos amigos Dr. Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Fernando Schmidt de Paula, um dos cardeais da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, hoje um dos diretores da Polícia Civil, com seu relevante trabalho à frente de investigações e estatísticas tão importantes para a nossa polícia. Bom, presidente Marcos, esse é um tema realmente, como você muito bem colocou, ele não é um tema tão novo, mas ele é um tema pouco explorado, né? Eu vou fazer uma rápida introdução e a gente vai ter a oportunidade de voltar ao tema, mas basicamente para dizer que muito tem se calibrado na questão do direito de defesa do acusado, suas garantias, seus direitos e garantias fundamentais, né? Enfim, todo o arcabouço de normas jurídicas que informam e trazem direitos e garantias para as pessoas que estão sendo acusadas de crimes, né? Mas pouco se fala mesmo sobre a figura da vítima, né? Que o Código de Processo Penal chama de o ofendido, né? Até que ponto aquele que sofre um crime, né, que é objeto do crime, alvo de um crime, ele e sua família, tem tido também um olhar, uma voz dentro do processo e uma participação tal que não se tenha, tal que uma reparação não seja frustrada. E que tipo de reparação é essa? Acho que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Uma reparação meramente patrimonial? Será que é só esse o interesse que dirige o papel do ofendido no processo penal, ou ele pode, ou existe uma tendência, isto é bom para as autoridades de persecução penal, tanto a polícia, aqui tão bem representada pelo doutor Fernando, como o Ministério Público, aqui também tão bem representado pelo doutor Paulo Penteado, até que ponto a participação efetiva do ofendido no processo penal não traz colaborações muito importantes, tanto para o desfecho de um crime específico, como, inclusive, para que se tenha mais estatísticas sobre o crime, né? Só fazer uma rápida provocação e já terminando minha fala inicial, mas quantas vezes a vítima pensa assim, isso já mudou, tá? Ela pensa, poxa, mas eu tive um furto dentro de casa e eu vou ter que ir na delegacia, eu vou ter que enfrentar uma fila, eu vou ter que ter uma série de inconvenientes, então eu não vou fazer esse boletim de ocorrência. Quer dizer, se não é a própria vítima informando e dando a informação a respeito da ocorrência de um delito, esse delito não entra para as estatísticas. Vou dar um exemplo bastante rudimentar, mas mais para fazer uma provocação sobre como é que funciona mesmo, na prática, o papel da vítima e as consequências do seu agir ou não agir, inclusive para que exista no mundo um inquérito policial e depois uma eventual ação penal. Então, com essas rápidas palavras, cumprimentando os queridos amigos, eu devolvo para o presidente Marcos.
Obrigado, Marcelo. Nós vamos desenvolver todos os temas. Doutor Fernando, agradeço também ter acolhido o nosso convite. Quero, antes de passar a palavra, cumprimentar a nossa polícia, que, como atividade essencial, não parou nesse período de pandemia. Todos os policiais continuaram a trabalhar, muitos certamente sofreram com a própria contaminação, e nem por isso a polícia deixou de servir à sociedade paulista brasileira. De forma que eu começo cumprimentando, através da sua pessoa, a nossa gloriosa Polícia de São Paulo. E, passando já ao tema, eu pergunto, doutor Fernando, qual é a participação nessa fase inicial da apuração, da busca da verdade, na fase do inquérito da vítima? Desde a comunicação do ocorrido, do crime, até mesmo o acompanhamento possível dos atos do inquérito. Doutor Fernando, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muitíssimo o convite, doutor Marcos da Costa. Eu preciso, de início, fazer alguns cumprimentos. Eu quero cumprimentar os meus pares da Polícia Civil Bandeirante, da qual faço parte há 25 anos e pelo que tenho muito orgulho. Então, um abraço aos meus irmãos policiais civis que defendem a população, exercitando a Polícia Judiciária no Estado de São Paulo. Também quero cumprimentar os meus pares professores da Academia de Polícia, também da Universidade Metodista de São Paulo e do Centro Universitário SENAC, entidades essas das quais eu também faço parte e que tenho muito orgulho. E quero dizer também aos meus alunos que vocês são o motivo da docência e os verdadeiros responsáveis por nosso futuro. Confiamos em vocês. Quero também cumprimentar os meus parentes, os meus amigos, e eu tenho certeza que eles estão agora nos prestigiando, doutor Marcos. E, claro, quero cumprimentar os meus estimadíssimos amigos dessa live, o doutor Marcos da Costa, nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Marcos, e também pelo encontro de hoje. Trago aqui os cumprimentos do doutor Caetano Paulo Filho, diretor do DIPOL, meu chefe, e também do doutor Mauro Dias, delegado de polícia, seu colega de classe na FMU. Verdade. Doutor Marcelo K., estimado amigo, que conheci em São Bernardo do Campo, brilhante advogado, articulista, tenho muito orgulho de tê-lo como amigo. Muito obrigado, viu? Sempre pela lembrança, o senhor é uma pessoa muito querida. E cumprimentar o doutor Paulo Penteado, notável promotor de justiça, tanto assim que preside atualmente a combativa Associação Paulista do Ministério Público. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Paulo. E quero dizer, por fim, que é uma robusta honra estar com vocês, e como aluno, tenho certeza que eu vou aprender muito nesta manhã. Sobre o tema, o direito de defesa da vítima, acho que nós devemos refletir sobre dois pontos fundamentais: a vítima e o direito de defesa. Então, como fez o doutor Marcelo, iniciando sua fala pela vítima, eu também quero polemizar. Então, quero trazer aqui para os senhores o seguinte: eu acho que a razão de ser da persecução penal deve ser a vítima. Nós estamos acostumados a nos preocupar com o crime e o criminoso. Desde a escola clássica com Francesco Carrara, que colocava sua lupa sobre o crime, e depois com os positivistas, Lombroso, Ferri, Garófalo, que colocavam suas atenções sobre o criminoso, que o direito penal, o processo penal, pensam muito neles, nas estatísticas criminais e nos criminosos, o que fazer com eles, sobretudo porque temos na nossa legislação o princípio da ressocialização do preso, o que não está equivocado, está correto, mas esquecemos muito da vítima. Temos remediado essa situação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nasce a vitimologia, uma ciência ao lado da criminologia, que tem o seu foco de atenção na vítima. Então, quero dizer que a criminologia moderna
tem seus pilares baseados tanto no criminoso, como no crime, como na vítima e no controle social. E digo que, para mim, a vítima deve ser sempre o objeto do Estado. E a vítima, como os senhores sabem, a vítima pode ser classificada em vítima imediata e imediata. Logo, o Estado ainda estará garantido de proteção. E também aquele que, individualmente considerado, foi alvo e teve seu bem jurídico violado. E, ao nosso sentir, o advogado, profissional indispensável à distribuição da justiça, pode e deve encarregar-se de promover todas as iniciativas legais a fim de garantir os direitos da vítima. Doutor? Muito obrigado. Também nós vamos desenvolver esses temas, importante visão. E eu já passando, então, para o doutor Paulo Penteado, outro querido amigo, que hoje preside também a nossa Associação Paulista do Ministério Público, uma grande parceira da ordem tradicional. E também, doutor Paulo, iniciando as primeiras falas dessa conversa, eu pergunto em relação ao Ministério Público, a participação, a preocupação no olhar em relação às questões da vítima. O Ministério Público, que opera como defensor da sociedade, mas certamente tem também a preocupação em relação à vítima. Doutor Paulo, obrigado por ter aceito o convite. Também a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, bom dia, meu sempre presidente Marcos da Costa, bom dia, doutor Marcelo, bom dia, doutor Fernando. Uma satisfação vir aqui conversar com os senhores sobre esse tema tão importante. O doutor Fernando expôs muito bem aquela que é também a minha visão. Historicamente, em dado momento, a vítima tinha a primazia da execução da justiça. Isso desaparece na história e surgem órgãos de persecução que falam pela vítima. E se nós olharmos a realidade do processo penal brasileiro, nós vemos que a vítima ela tinha uma participação muito tímida na persecução criminal. E quem é a vítima? A vítima, normalmente, é aquela pessoa que não tinha a menor ideia do que aconteceria com ela. Surge um movimento no mundo real e esse movimento impacta. Se não suprime a sua vida, altera a sua vida. Altera a sua vida e altera a vida de seus familiares. Se formos falar um balizador comum a todo mundo para a métrica de violência, o homicídio, nós temos no Brasil, de 1979 a 2019, 1.581.684 vítimas de crimes de homicídio. Por não se falar em outros delitos, crimes sexuais, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. E como o Código de Processo Penal, meus caros amigos, via a vítima, era alguém que poderia constituir um assistente de acusação, requerer a abertura de inquérito policial, requerer a produção de prova ao delegado de polícia e indicar ao juízo as provas sobre as quais ele tinha conhecimento. Essa era a participação da vítima no processo penal. Não era um sujeito processual, tinha direitos limitados e não era, basicamente, tutelada pelo Estado. Surgiram uma série de alterações no final do século passado, no começo desse século. Veja, todos nós aqui somos profissionais de 20 e tantos anos de carreira, já falamos com essa proximidade em século passado, né? Mas as principais alterações que vieram do ordenamento processual remontam ao início do século passado, ao final do século passado, ao início desse século, em especial, os direitos à comunicação. A vítima passa a ter direito a saber da prisão do acusado, da sua soltura. Sem constituir o assistente de acusação, ela passa a ter direito a saber da sentença e abre-se o prazo disjuntivo para recurso dela, direito a permanecer no espaço inseparado no fórum, o encaminhamento, o atendimento multidisciplinar, psicossocial, assistência jurídica, de saúde, determinada pelo juiz, às expensas do ofensor ou do Estado, a preservação da sua intimidade, de sua honra, e uma alteração que foi feita lá no artigo 387
inciso 4 do Código de Processo Penal, que é o juiz criminal poder fixar na sentença penal uma reparação mínima aos danos causados pela infração. Até então, a sentença penal era um título executório. O que significava isso? Terminado o processo e condenado o autor do crime, a vítima poderia executar aquilo. Como? Uma liquidação demorada por artigos para se mensurar o valor daquele prejuízo, o que, na verdade, era um novo e demorado processo. Claro, meus amigos, eu pretendi aqui fazer uma síntese de algumas alterações, não se circunscrevem a isso. Nós temos no Código Penal algumas alterações importantes também, como a criação da prestação pecuniária à vítima, que é uma pena rescistiva de direito, para reparação daquele que não esperava um ato, aquele ato ocorreu e impactou a sua vida. São as minhas observações iniciais, eu devolvo as palavras ao meu sempre presidente Marcos da Costa. Doutor Paulo. Marcelo, deixa eu lhe perguntar. Uma evolução, houve uma involução e agora voltamos a ter uma evolução. Essa visão do direito me parece até por um reclamo da própria sociedade, né? A sociedade começou a questionar. E sempre, né, quando há um crime que tem um olhar especial da mídia, sempre é consulta em relação a direitos humanos, né? Direitos humanos do criminoso e direitos humanos da vítima. Isso foi uma visão que foi se consolidando ao longo do tempo. Mas há quem ainda continue, ou que sustente, que a função do processo penal é uma função de um processo do Estado e não uma função de um processo público, não uma função de processo privado. E que, portanto, as reparações, inclusive de caráter financeiro, deveriam ser buscadas no âmbito do direito civil. Agora, o Estado é uno, e a justiça também é una. Hoje, a legislação já tem uma base de garantia de segurança para a vítima, ou nós temos que avançar, inclusive, no que diz respeito a eventuais alterações na legislação, especialmente no Código de Processo Penal? Bom, presidente, essa é uma questão muito importante. Eu só me permito voltar um pouco, e até aproveitando as brilhantes considerações, tanto do doutor Fernando como do doutor Paulo, para a gente, de novo, contextualizar e mencionar essas alterações que aconteceram tanto no artigo 63 do CPP quanto no artigo 387, inciso 4, que dão uma segurança maior para a vítima receber a reparação no juízo civil, uma vez que aquela garantia que já foi prestada pelo acusado, pelo réu, o ofendido vai poder levantar aquilo e fazer uma liquidação ainda maior, se assim desejar. Mas eu só queria voltar a um ponto que é a questão mesmo da ciência da vitimologia, como tão bem trazida pelo doutor Fernando. Na segunda metade do século passado, falando em séculos também, Paulo, surge esse movimento da vitimologia, né? Dois grandes estudiosos a respeito do tema, um em Israel, o outro na Alemanha, um Benjamin Mendelssohn, o outro Hans von Rettig, são basicamente os pessoas que conceberam a vitimologia como uma ciência à parte da criminologia ou dentro, enfim, há percepções diferentes, mas olhando a vítima, inclusive olhando a vítima sob a perspectiva da dupla vítima-delinquente, né? Até que ponto as atitudes ativas ou positivas, o contexto daquilo que a vítima se propõe a fazer, podem influenciar a ocorrência ou não de um crime, né? Então, essa vitimologia ela estuda isso, e, ao estudar isso, ela também traz muita luz sobre o papel da vítima, não do ponto de vista de se substituir aos órgãos de persecução penal, como muito bem colocado pelo doutor Paulo, quer dizer, já dentro de um contexto de uma persecução penal estatal, né, o Estado como acusador, o Estado como juiz,
mas também um olhar sobre a vítima e a sua importância, né? Isso tudo para dizer que essa escola, inclusive, surge na sequência do final da Segunda Guerra Mundial, em que você tem situações em que, por exemplo, o crime de terrorismo ou de racismo, todo o holocausto havido com a Segunda Guerra, são fatores que fazem com que determinadas pessoas, Marcos, sejam eleitas como vítimas. Então, por exemplo, vamos dizer o crime de racismo, né? As vítimas serão aquelas pessoas de uma determinada raça, de uma determinada etnia, e assim por diante. Então, existe essa relação vítima-delinquente. Dentro da tua questão, já respondendo a tua questão, mas só fazer também um rápido apanhado, de uma maneira bem objetiva, o CPP trata de uma maneira relativamente tímida a figura do ofendido, né? Então, nós temos alguma referência no artigo 6º, inciso 4, do CPP, quando tem o início do inquérito policial, o ofendido vai ser ouvido. Nós temos no artigo 14 do CPP a possibilidade do ofendido pedir diligências que serão ou não autorizadas pela Polícia Judiciária, né? Mas aqui já se concebe uma participação do ofendido e seu representante legal no inquérito policial, às vezes oitiva de alguma testemunha, a busca de alguma determinada prova, né? Então, esse artigo 14 ele dá base para essa participação da vítima no inquérito policial. Nós temos também o artigo 29 e o artigo 30 que falam da ação penal subsidiária, né? A queixa subsidiária nos crimes de ação penal pública, né? E depois sobre isso, tendo a palavra de novo, quero fazer uma rápida observação sobre algumas coisas que nós estamos vivendo no país, quando, em situações anômalas, doutor Paulo, o Ministério Público não denuncia, e até mesmo promove o arquivamento, e a vítima, mesmo assim, quer dar andamento àquilo. Como é que está a jurisprudência sobre isso, né? Então, artigos 29 e 30, que tratam dessa questão de que o ofendido pode manejar a ação penal privada. O próprio artigo 63, doutor Marcos, que diz exatamente isso, né? Ele foi alterado com a reforma de 2008. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano ofendido, seu representante legal ou herdeiros. E aí também diz o parágrafo único: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do artigo 287 do CPP, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Vou pular rapidamente para o 387 e já voltar. O 387, também introduzido com a reforma, como o Dr. Paulo Penteado bem mencionou, ele diz o seguinte, 387, inciso 4, né? O juiz, ao proferir a sentença, inciso 4, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Isso foi uma grande evolução, né? Veja, nós temos 12 anos a aplicação dessa norma, né? Em que você consegue dar maior efetividade a partir do processo penal para uma reparação cível ao ofendido. E aí, só terminando, fazendo uma referência também aos artigos 201 do Código de Processo Penal, que, como o doutor Paulo, o doutor Fernando mencionaram, especialmente o doutor Paulo nesse ponto, teve aí um alargamento dos direitos do ofendido, como ficar em sala separada, como ter uma assistência psicossocial. São tímidas ainda, evoluções tímidas, mas evoluções. Mas eu vejo como também muito simbólica, senhores, a evolução que tirou o nome do capítulo 5, que era das provas do ofendido, né? Mesmo estando dentro do título da prova, ou seja, o ofendido ele é olhado aqui, doutor Marcos, como um meio de produção de prova. Ele não é parte no processo.
Claro que nas ações nos crimes de ação penal privada, ele é não só parte, como é o dominus litis, inclusive, né? Mas essa questão de olhar a vítima do ponto de vista de um litisconsorte é algo que não existe ainda no nosso Código de Processo Penal. Tanto que o 201, que trata do ofendido, ele o coloca dentro das demais provas. Ele vem depois da confissão, e depois vem as testemunhas. Quer dizer, ele não é um papel de parte. Eu já vou encerrar apenas para dizer que os artigos 268 a 273 tratam justamente da figura do assistente de acusação, quando efetivamente no processo penal, na ação penal já propriamente dita, você tem a possibilidade de participação em determinados atos do processo, nem todos, mas alguns já importantes, mencionados no artigo, especialmente no artigo 271 do CPP, né? Que ele poderá, o assistente poderá propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo, os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584 e 598. Então, essa é basicamente a participação do assistente de acusação. Já houve avanços, como mencionamos aqui, mas fica aqui uma provocação aos meus pares, no sentido de que talvez outros avanços pudessem ser feitos do ponto de vista da vítima, para que ela não seja vista apenas como alguém que busca, que é alguém interessado numa reparação patrimonial somente, mas alguém que realmente quer colaborar, especialmente nessa relação delinquente-vítima que pode haver, tão estudada pela vitimologia, pode colaborar dentro do processo penal. E aí, havendo um ramo da advocacia muito interessante, que é aquilo que a gente decidiu denominar como advocacia acusatória, ou seja, aquela advocacia de amparo à vítima e em colaboração aos órgãos de persecução penal. Eu falei demais, peço desculpas, devolvo a palavra. Eu quero só fazer o registro de alguns nomes que estão nos acompanhando agora: a querida Juliana de Marco, o João Milani Veiga, a Regina Sarran, o Eudécio Teixeira Ramos, a Alessandra Maria Zamboni, o Vitor Monachelli, o Flávio Augusto Mathieu, a Cleonice Moura, o Renato Barros, o Sérgio Soares, a Cristiane Lara, o José Adriano, Fábio de Souza Santos, Alessandro Pereira da Silva, a Ana Carla, o Laerte Soares, o Gutierre Moraes, a Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, a Cristiane de Geroni, Zélia Maria da Silva, Pedro Snowmarcha, Douglas Lucy Gui, Cláudio Scheffer, Leandro Ramos, querido Arce Duarte, e o Emerson Long, querido amigo de Presidente Prudente. Eu volto, então, agora para o doutor Fernando. Doutor Fernando, talvez hoje o exemplo mais claro da proteção que o Estado faz à vítima, no que diz respeito tanto à apuração, mas, enfim, à sequência do processo penal, seja a Lei Maria da Penha, talvez aquela que torna mais clara a presença da vítima, a proteção que o Estado dá a ela desde o momento da apuração. E aí a legislação foi avançando no sentido de dar garantias à vítima desde o começo das investigações, logo da apresentação por ela da notícia da agressão sofrida. O doutor Marcos tem razão. O Brasil, desde 1988, ele se apresenta como um Estado democrático de direito do tipo humanitário, social e humanitário, que deve, mediante políticas públicas, incluir os hipossuficientes, ou, no nosso linguajar, vulneráveis. E é por isso que temos tantos casos de ações afirmativas e do legislador escolher a forma de estatutos para proteger os hipossuficientes ou vulneráveis. Exemplos são o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, do Índio, da Juventude,
da pessoa com deficiência, dos refugiados e também a Lei Maria da Penha. Justamente porque se deu a estas pessoas, de alguma maneira, prejudicadas ao longo da história, um tratamento diferenciado. Então, o senhor tem absoluta razão. E é justamente nessa linha que eu concordo com o doutor Marcelo, que nós estamos em evolução. Embora, em algum momento, a doutrina tenha discutido a possibilidade da recepção dos dispositivos legais referentes ao assistente do Ministério Público, nós temos visto a privatização do direito penal, uma verdadeira terceira via do direito penal, ou seja, uma terceira função da pena, que não mais é retributiva e preventiva, mas também indenizatória. O doutor Marcelo e também o doutor Paulo disseram bem da legislação sendo modernizada. E eu vou trazer aqui mais algumas. A própria Lei 9.099, quando trata da composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo, só são possíveis esses institutos se houver reparação do dano. Sobre a prestação pecuniária, a determinação judicial do quantum mínimo indenizatório na sentença condenatória, agora com o acordo de não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal e, por fim, a colaboração premiada da Lei 12.850 das organizações criminosas. E o doutor Marcelo nos provocou, e eu não posso deixar de lado, o senhor tem razão. Copiando o modelo americano e italiano, já temos no Brasil a investigação defensiva, que é uma nova área de atuação para os advogados. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil traz que são direitos do advogado ter acesso aos expedientes em andamento e também apresentar razões e quesitos. E por que estaria proibido o advogado de produzir provas em seu próprio gabinete? Por que ele não poderia fazer isso? Ele pode. Então, vejam que o advogado, na defesa não só dos acusados, mas dos interesses da vítima, tem muito a fazer. A nossa legislação permite avanços significativos e tudo isso estará nas mãos dessa classe tão nobre e que sofre tanto, e que eu me lembro muito bem, com muito orgulho dos advogados, que sofre tanto atualmente, mas que precisa recuperar o seu espaço, que é tão importante na nossa sociedade. Então, concordo com o doutor Marcos, concordo com o doutor Paulo, concordo com o doutor Marcelo, vocês têm toda a razão. Nós estamos caminhando, evoluindo na defesa da vítima. Reitero, o foco deve ser a vítima, se não a vítima individualmente considerada, o cidadão ou a pessoa jurídica que sofre um desfalque, uma lesão ao bem jurídico tutelado, o Estado, como vítima secundária. Ele sempre é violado, é sempre atingido quando ocorre a transgressão da norma penal. Eu volto com o doutor Paulo, e nessa evolução, doutor Paulo, aliás, deixa eu fazer um comentário. Essa alteração do Estatuto da Advocacia nasceu na OAB de São Paulo. Nós que levamos ao Congresso a proposta e depois conseguimos a aprovação e a sanção presencial. A sanção também foi um ato difícil, houve muita discussão e hoje se vê que foi um avanço. Doutor Paulo, quando nós avançamos também na questão da composição penal, né? Dos acordos promovidos dentro do âmbito do processo penal. E aí vem uma dúvida. Nesses acordos, como fica a participação da vítima? A vítima é ouvida, a vítima participa do acordo, é chamada a vítima para dizer, olha, esse acordo que está sendo feito é um acordo do seu interesse, ela pode contestar aquele acordo? Isso é previsto na legislação nossa? Muito bem colocado, Marcos. São situações diversas. O Fernando bem apontou a gênese. Mas uma pequena digressão histórica, se você me permitir. Aliás, senti saudades de vocês cumprimentando seus alunos. Eu parei de dar aula há muito tempo,
mas me lembro, eu era professor de processo penal, e como nós apresentávamos um processo penal numa aula inicial, diríamos, o processo penal ele é um caminho de mão dupla. Ele serve como um instrumental para a aplicação da lei penal e serve para trazer garantias ao acusado daquela persecução. Veja que visão estereotipada que nós tínhamos no começo desse século. Por quê? E o outro sujeito interveniente, a vítima? A vítima, na verdade, ela era um instrumental processual. Ela não era um detentor de direitos processuais. Então, nós temos algumas situações, e começou, como o Fernando bem disse, com a Lei 9.099, em que há a composição civil, que é um acordo entre a vítima e o ofendido nos delitos de menor potencial ofensivo, sujeitos à ação penal privada ou ação penal pública condicionada. A transação penal, que é um acordo entre o MP e o autor do fato. A suspensão condicional do processo, que é o processo fica parado sobre um certo tempo, o sujeito se submete a condições, inclusive de reparação de dano. E agora, o acordo de não persecução penal para os crimes até 4 anos. Com relação ao ANPP, como é chamado o Acordo de Não Persecução Penal, a diretriz do Ministério Público é chamar previamente a vítima, inclusive antes da oitiva do autor do fato, para que a vítima possa trazer quais são mensurar o dano que ela sofreu, para que isso possa compor, aliás, é determinação legal, o acordo de não persecução penal. Gostaria de fazer uma análise também de uma alteração do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, e apontar que isso foi tímido. Claro, o impacto dos crimes de corrupção sobre o Brasil são enormes. Todos nós somos vítimas, não diria indiretas, somos vítimas diretas da corrupção. E o legislador alterou o artigo 33, parágrafo 4º, para colocar como requisito para a progressão de regime a reparação do dano, mas nos crimes contra a administração. Por que não em todos os crimes? Veja, o processo ele tem uma dúplice finalidade. Uma finalidade é a reparação moral difusa, impondo-se a sanção ao autor de um crime. Isso interessa especialmente à vítima. A outra finalidade é a recuperação do patrimônio do ofendido. Mas interessa também à vítima o conceito subjetivo de justiça. Eu fui promotor do júri por 15 anos, 25 anos de carreira, 15 anos no Tribunal do Júri. Qual não era aquela sensação do parente do ofendido, ao término da sessão, de gratidão, porque a justiça foi feita? Então, existe, sim, uma certa timidez da legislação ainda na proteção à vítima. A lei tem que entender que a vítima busca também o seu conforto moral com a instrumentalização efetiva da justiça. E isso passa, claro, dentro dos cânones legais, pela efetiva punição ao autor do fato. E punição que não é só sentença, punição que vai até o término da execução criminal. Só finalizando, Marcos, o Marcelo tocou num ponto muito importante, Fernando e você também, sobre a importância da participação da vítima na produção de prova. Eu tive inúmeros casos que atuei como um assistente de acusação. O assistente de acusação, na verdade, não é o advogado, é o próprio ofendido. Né? O advogado é o detentor da capacidade postulatória que fala em nome do assistente de acusação. Isso é muito importante para a obtenção da prova no processo penal. Por muitas vezes, a vítima ela não pode constituir um assistente de acusação, mas ela pode procurar a Polícia Judiciária, ela pode procurar o Ministério Público, pode indicar os fatos que ela tem conhecimento e nós vamos buscar a produção dessa prova no processo penal. Marcelo, vamos avançar um pouquinho mais. Há uma distinção, aí uma pergunta que eu faço. Por parte da lei, e mesmo na atuação profissional, quando a vítima é uma pessoa jurídica, nós vimos, por exemplo, casos de corrupção, né? Em que um ente público é vítima do crime de corrupção. Essa participação do ente público na investigação e no própria ação penal, ela é mais fácil de se visualizar, ela é mais direta, em que termos que ela se dá?
É diferente no caso da pessoa física, por exemplo, da lei da Maria da Penha, em que a mulher é vítima de agressão? São diferentes as posições processuais? Olha, em tese, não. Em tese, as posições processuais são exatamente as mesmas, né? Como a gente mencionou, infelizmente não existe a figura do litisconsórcio ativo, vamos dizer assim, no processo penal. Feliz ou infelizmente. Não queremos com isso fazer nenhuma crítica aos órgãos de persecução penal, e sim, como todos nós três estamos falando, um somatório aquilo, né? Porque às vezes a vítima tem informações, até por conta de toda essa análise da vitimologia a que nos referimos, ela pode ter informações, ela pode ter, ela pode, pela sua própria condição, por exemplo, um órgão público que foi lesado, né, por um crime de corrupção. Ela pode, esse órgão público sabe exatamente qual que era o modus operandi, quais eram os contratos, quais eram as circunstâncias. Então, existe uma colaboração muito importante da vítima para o deslinde de qualquer crime, né? Como o doutor Paulo muito bem colocou, nessa reforma do Código Penal, parágrafo 4º, artigo 33, avança, mas faz uma restrição para os crimes contra a administração pública, fala dos casos de corrupção. Então, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime, o cumprimento da pena, condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Por que não estender isso para todos os demais crimes, né? A reparação do dano, ela inclusive, causa de extinção da punibilidade. Por exemplo, né, doutor Paulo, doutor Fernando, nos crimes onde eu até dei uma palestra do doutor Fernando lá atrás, em São Bernardo do Campo, quando falávamos sobre os crimes contra a ordem tributária. Se, inclusive, a reparação do dano, portanto, o pagamento do tributo, equivale, permite a extinção da punibilidade. Então, realmente, a reparação do dano ela deveria estar como condição para a progressão do regime ou para qualquer outro benefício que se pretenda atribuir ao réu, ao condenado, de fato, a reparação da vítima, né? Outras leis também tratam dessa questão da reparação da vítima, como, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que instituiu a multa reparatória, a Lei 9.503 de 97, a própria Lei 9.605 de 98, que previu a pena de prestação pecuniária e oferece também incentivos para a reparação do dano, na reparação do dano. A própria Lei 9714, que alterou o CPP, introduziu a pena de prestação pecuniária. Enfim, nós temos aqui uma série de avanços. A Lei 9.807, doutor Paulo, acho que é importante mencionar, doutor Fernando, aquela que criou o Sistema Nacional de Proteção à Vítima e Testemunhas, né, trazendo uma série de iniciativas voltadas àqueles que colaboram com as autoridades de persecução penal, a mini-reforma do CPP, a Lei 11.690, que ampliou os direitos do ofendido lá do artigo 201, mas ainda assim, muito embora tenha havido, né, presidente Marcos, uma série de iniciativas do final do século passado, da década de 90 e do início e da primeira década desse século, né, iniciativas voltadas a uma maior participação da vítima e um prestígio à reparação do dano, nos parece também que não apenas basta modificações do ponto de vista legal. É muito importante que haja mesmo uma cultura também de prestígio e de um olhar sobre aqueles que são vítimas, as vítimas diretas de um crime, né? Então, acho que teve muitos avanços com a Constituição de 88 em relação aos direitos do acusado, e aí realmente uma cultura mesmo, até por conta do momento de redemocratização que a gente estava vivendo, mas também é muito importante agora resgatar culturalmente esses papéis. Eu queria encerrar essa outra participação fazendo uma pequena provocação também
mas no que diz respeito à ação penal substitutiva, né? Quando, por alguma circunstância, o órgão ministerial não apresenta a denúncia e promove o arquivamento da investigação. Pode, mesmo assim, o ofendido entender que houve lá, enfim, que o Ministério Público não agiu e, portanto, apresentar uma queixa-crime, uma queixa subsidiária? Essa é uma provocação que eu faço especialmente ao doutor Paulo. A gente, claro, fala isso com todo respeito ao Ministério Público, não estamos aqui levantando nenhuma hipótese de que a promoção do arquivamento seria indevida, mas eu quero dar um exemplo. Vamos olhar, por exemplo, o caso o inquérito das fake news, né, que tem sido realmente objeto de muitas críticas. Eu mesmo fiz críticas, até em programas de televisão, sobre o inquérito estar violando o sistema acusatório e tal, mas o fato é o seguinte, nesse inquérito das fake news, o tribunal, portanto, o Poder Judiciário, ignorou a promoção de arquivamento, o pedido de arquivamento do órgão ministerial e deu sequência àquela investigação. Talvez porque os próprios ministros sejam as vítimas, eu não quero fazer essas conjecturas, é só uma provocação em nível acadêmico. Mas vamos supor que era o caso de se fazer mesmo uma denúncia, e aí tem a sistemática do Código de Processo Penal, quando o promotor não denuncia, isso foi alterado pelo pacote anticrime, mas por uma ADIM voltou a ser como era antes, aí o juiz manda para o procurador-geral. Mas vamos dizer o seguinte, quando o promotor não faz não promove a denúncia, não oferece a denúncia e promove o arquivamento da investigação, pode a vítima tentar propor a ação penal subsidiária se ela entende que é flagrante, que está muito claro e tudo mais? É possível fazer isso, doutor Paulo? É uma pergunta que eu faço. Será que o Ministério Público aceitaria essa ideia, hoje já inaugurada com esse precedente do inquérito das fake news do Supremo? Desafio lançado, hein? Posso responder direto, Marcos? Por favor, por favor. Marcelo, eu não vejo isso sobre um prisma corporativo ou sobre um prisma, diria, metaprocessual. Uhum. Nós não temos ainda no inquérito do Supremo o oferecimento de denúncia. Uhum. Temos um seguimento da investigação e não sabemos, né, se vai ou não ser oferecida a denúncia. Houve desmembramentos desse inquérito, com propositura ou não de denúncias por órgãos do Ministério Público Brasil afora. Né? Uhum. Essa questão é uma questão doutrinariamente interessante. O homem é seu tempo. A minha visão de hoje não significa que será a visão da legislação e do Supremo amanhã. E a minha concepção, ela é uma concepção sistêmica, não hermética, mas sistêmica. Qual é o nosso sistema processual? A lei traz algumas situações em que a persecução ela é determinada ao ofendido ao titular da ação penal. Em outras situações, ela exige uma manifestação de vontade do ofendido para que o Estado promova a ação penal por intermédio do Ministério Público. Em outras situações, a titularidade da ação penal é do Ministério Público e não há necessidade de prévia manifestação do ofendido. Como até hoje, até pelo menos a aprovação do Estatuto Anticrime, funcionava a fase do oferecimento ou não da denúncia. Né? Agora deu um branco, não lembro se prelibação ou delibação. Pós 50, esses termos, às vezes, né, a gente tem que buscar na memória e a memória não se vem no momento. Muito bem. O promotor recebeu o inquérito policial, ele poderia solicitar novas diligências, poderia promover o arquivamento ou poderia oferecer a denúncia. Aliás, até 2008, a vítima sequer era comunicada da promoção de arquivamento. Promovia, o juiz homologava ou não, e poderia ser desarquivado o inquérito com o surgimento de prova nova. Essa situação que você coloca ela é diferente. Né? A legislação permitia a propositura da ação penal pelo ofendido, decorrido o prazo legal, em regra de 15 dias, há uma série de outras situações,
investigações, quando o Ministério Público não tomava nenhuma dessas 3 providências. O que você coloca é uma outra situação. O promotor ele recebeu um inquérito ou uma investigação do Ministério Público, ou uma comunicação da Receita, ou uma comunicação de outro órgão da administração pública com uma investigação pronta, e ele promove o arquivamento. Muito bem. A vítima discorda. Pode a vítima propor uma ação penal, se não subsidiária, substitutiva? Aí, não numa visão corporativa, mas numa visão sistêmica, eu entendo que não. E por que não? Porque a persecução penal, ela é, salvo exceção, pública. O que nós precisamos ter são sistemas de freios e contrapesos para essa manifestação do Ministério Público. E isso veio com o pacote anticrime. Aliás, ainda que devotado ao próprio Ministério Público, mas remetido a um órgão superior do MP, para reanálise do que propriamente é uma decisão do promotor. Todos nós, no processo penal, estamos sujeitos a controle, ao controle judicial, e as instituições públicas que intervêm no processo penal a um controle interno, não no que toca à independência funcional, mas sim à revisão de atos. Devolvendo, Marcelo. Perfeito. Deixa eu só fazer registro também de outras pessoas que estão nos acompanhando. O José Antônio Chicarino, Stasis, a Cecília Guiar Dal Santo, a Simone Nunes de Miranda, a Márcia Nunes, Paulo Roberto da Silva, Claudomiro Miro Porto, a Tânia Camargo, o Anderson Cursi, o Nelson Kobayashi Júnior, o Vladimir Cassani, a Sônia Reis Veríssimo. O Marcelo tocou num ponto importante, que é a questão da cultura. Como regra, a vítima, o primeiro contato dela é com a delegacia de polícia. Aí eu pergunto, doutor Fernando, há uma preocupação na formação do delegado, da delegada, em relação a esse primeiro contato com a vítima e essa possibilidade da vítima, esclarecer a possibilidade da vítima, dela estar acompanhando o inquérito e reclamando por diligências, não só promovendo a comunicação do fato? Certamente, doutor Marcos. Trata-se de uma onda, esta de tratar a vítima com primazia. E isso acontece também na academia de polícia. Os policiais são orientados a valorizar a vítima. Eu costumo dizer em aulas aos novos policiais na academia de polícia que a vítima é a nossa principal fonte de informação, porque ela vai, por meios próprios, sem nenhum custo para o Estado, e nos leva toda a informação de que o Estado precisa para início da persecução penal. Vejam só, alguém é vítima de furto no seu veículo, procura a delegacia de polícia. Hoje ela pode fazer isso procurando a delegacia eletrônica por meio do site da Polícia Civil. E ali ela insere informações valiosíssimas como local, dia, horário, o veículo e todas as outras circunstâncias de um fato delituoso que, reunidas com outras ocorrências que foram registradas, fazem nascer um georreferenciamento do crime, que vai nortear o trabalho das polícias civil e militar no nosso Estado. Então, a vítima é, sim, valiosíssima, muito importante, é a nossa principal fonte de informação. E a orientação é para que ela seja sempre muito bem tratada, para que ela sempre traga informações verídicas, autênticas, para que o Estado possa desempenhar bem o seu papel na persecução penal. Paulo, alguém fez um comentário, eu confesso, não lembro quem, porque os comentários vão se sobrepondo aqui, em relação a quem é vítima. Porque, no caso, por exemplo, de uma vítima fatal, e ela, aqui até, creio que até no caso concreto, ela menciona a situação do advogado que foi assassinado. Os parentes, os filhos
a esposa ou o marido são considerados vítimas também para esse efeito de buscar na justiça reparação? É para mim? O doutor Paulo. Doutor Paulo. Está sem som, está sem som. Está sem som. Eu acho que isso. Essa é uma questão muito importante. Sim, respondendo, tem legitimidade. Né? E é interessante isso, porque o Brasil ele não tem uma definição legislativa sobre quem é a vítima. Isso nós encontramos numa diretiva europeia, que é a diretiva 2012-19, encontramos na legislação espanhola, na legislação portuguesa, na legislação argentina, na legislação norte-americana. Há um projeto muito importante no Senado, o projeto de lei do Senado 6516, que cria o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, mas ainda não foi aprovado pelo Senado, tampouco pela Câmara. Mas o CNJ editou uma resolução, que é a Resolução 25318, e que tem força de lei no sentido primário e determina o conceito de vítima. E, para os fins da presente resolução, consideram vítimas as pessoas que tenham sofrido dano físico, moral, patrimonial, psicológico em razão de crime ou ato infracional cometido por terceiro, ainda que não identificado. E o disposto dessa resolução aplica-se igualmente aos cônjuges, companheiros, familiares em linha reta, irmãos, dependentes das vítimas, cuja lesão tenha sido causada por um crime. Mas o CPP, lá atrás, já permitia a habilitação como assistente de acusação dos sucessores da vítima em caso de falecimento. Portanto, a esposa, os filhos, os pais poderiam se habilitar como assistente de acusação num processo de homicídio. Estamos chegando ao final, né? Eu sempre procuro ser pontual, eu assumo muitos compromissos com as pessoas que aceitam, acolhem o convite para estar conosco. Então, eu vou passar para cada um, desde já agradecendo mais uma vez o acolhimento do nosso convite e para suas palavras finais, sem limite de tempo, sobre o tema que quiser. Começo pelo doutor Fernando. Doutor Fernando, obrigado mais uma vez por estar conosco hoje. Muitíssimo obrigado, doutor Marcos, pelo carinho, pelo convite. Eu fiquei muito, muito mesmo lisonjeado por ter sido lembrado e por ter dado voz à Polícia Civil, ao delegado de polícia, numa discussão tão importante para a nossa sociedade. Quero render homenagens na sua pessoa a todos os advogados, a nobre classe dos advogados, da qual tenho profunda admiração. Afinal, antes de ser delegado, fui serventuário da Justiça por 12 anos. Eu convivi com advogados muito, muito importantes da nossa sociedade. E eu peço ao senhor que lidere os advogados para que reocupem o seu lugar de destaque, viabilizando a defesa dos direitos humanos e, sobretudo, a conciliação das pessoas, para que evitem judicializar os seus conflitos. Então, mais uma vez, eu quero agradecê-lo, doutor Marcos da Costa, cumprimentá-lo, homenageá-lo e, igualmente, o faço ao doutor Marcelo K., carinhosamente assim o chamo, porque seu sobrenome, me desculpe, eu preciso fazer um curso internacional para poder falar. E cumprimentar o doutor Paulo Penteado. Doutor Paulo, aprendi muito com as suas lições, uma satisfação enorme tê-lo aqui nesta manhã. Então, bom dia a todos, bom trabalho. Mais uma vez, quero cumprimentar a polícia, na sua pessoa, pelo trabalho desenvolvido nesse período, enfrentando não só a criminalidade, mas enfrentando os riscos da pandemia. E, inclusive, com muitos colegas da polícia que sofreram aí contaminação e alguns, inclusive, com pedra vítima. Ainda assim, mantiveram a sua atuação em defesa da sociedade. É verdade. Doutor Paulo Penteado, querido amigo, prazer revê-lo. Sucesso na gestão, que já está em desenvolvimento à frente da nossa querida Associação Paulista do Ministério Público. Eu insisto, sempre foi uma grande parceira da Ordem, junto também com a PAMAG, aqui em São Paulo, né? As três instituições representativas das áreas jurídicas. E também agradeço a participação nesse encontro tão importante, trazendo esse tema que, como eu comecei a falar, lá no começo da nossa conversa, é um tema antigo,
mas ao mesmo tempo inovador. Doutor Marcos da Costa, doutor Marcelo, na pessoa dos senhores, eu cumprimento todos os advogados do Brasil. Cumprimento o doutor Fernando, cumprimento as polícias civil e militar de São Paulo, polícias de destaque no cenário nacional. Doutor Fernando, há uns 15 anos atrás, eu fui vítima de um delito patrimonial. Fui à delegacia de polícia do meu bairro e fui muito bem atendido. Essa é a sensação que o cidadão tem sobre a sua polícia, a polícia eficiente, uma polícia respeitosa. Doutor Marcos, doutor Marcelo, é importante todos nós, operadores do direito, ressaltarmos que não existe no processo a superveniência de um ou de outro agente. Se todos nós caminharmos juntos, a justiça será instrumentalizada. Foi uma honra o convite de vocês e um grande aprendizado para mim nessa manhã. Um grande abraço aos 3 colegas aqui e amigos aqui presentes. Deixa eu passar a palavra para o nosso querido amigo Marcelo. Quero mais uma vez registrar algumas presenças aqui. A querida Laís Amaral de Andrade, querida amiga, também o amigo André Luiz Bottino Vasconcelos, amiga Edna Fialho e da Ângela Fernandes. Lembrar a todos que estiverem participando das nossas conversas, lembrem de curtir a página, compartilhar os nossos vídeos e assim fazer com que essas conversas cheguem a mais pessoas. E também dizer que amanhã, como todos os dias, nós temos feito a live às 10 da manhã, e amanhã será sobre outro tema importante, reforma tributária. Estará conosco para debater a reforma tributária o relator da reforma tributária no Congresso Nacional da PEC, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Estão todos convidados também para participar amanhã. Querido Marcelo, alegria revê-lo mais uma vez por meio eletrônico. Infelizmente, não tem possibilidade de contato pessoal por enquanto. Agradeço a sua participação, agradeço especialmente nos ajudar na organização desse encontro e também a palavra com você, meu amigo, para a sua despedida. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Marcos, nosso sempre presidente da Ordem. Eu tive a grata satisfação de presidir uma entidade da classe dos advogados durante a gestão do Marcos da Costa, que é o MDA, o Movimento de Defesa da Advocacia, e pude ter no Marcos não só um outro líder que fazia seu trabalho de uma maneira exemplar, mas também um amigo, um conselheiro, e muitas iniciativas fizemos em conjunto. Grande parte do crescimento, do desenvolvimento do MDA, eu acho que foi quando a gente decidiu trabalhar em conjunto com a Ordem. Talvez minha gestão tenha sido, nesse ponto, a gente fez questão de fazer isso em relação aos demais presidentes das entidades da advocacia, e transcendemos, né, Marcos? Porque fizemos, inclusive, encontros multidisciplinares, e aquilo tudo, os encontros com a APMP, com a APAMAGES, mesmo com o pessoal do Ministério Público Federal, com o pessoal da AJUF, FESP. Então, a gente começou lá foi o embrião do Pensadores, né? Hoje é um grupo que a gente mantém muito ativo e que tem esse viés multidisciplinar para a gente nos entender melhor, advogados, juízes e promotores. Está faltando delegado de polícia, depois nós vamos fazer o convite para o doutor Fernando. Mas eu queria encerrar a minha fala agradecendo ao Marcos pela oportunidade, agradecendo muito ao aprendizado aqui e ao convívio sempre fraterno e agradável com os queridos amigos Fernando e Paulo, mas também para dizer o seguinte, como o Marcos bem falou, é um tema antigo e, ao mesmo tempo, inovador, né? Nós, e isso agora eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, mesmo para os estudantes de direito, para os advogados recém-formados, ou pessoas que estão assim estão na circunstância de se reinventar profissionalmente. Eu mesmo já me reinventei várias vezes profissionalmente e acho que a reinvenção ela é muito importante porque ela oxigena a gente e ela nos traz desafios, né, Marcos? Você também é uma pessoa que se reinventa bastante. Acho que todos nós aqui, hoje a cultura de se reinventar ela é uma cultura necessária até como fonte de sobrevivência.
Mas eu queria fazer, então, uma colocação e um chamamento para os jovens advogados ou para os advogados, estudantes de direito, que olhem essa questão da advocacia acusatória, como nós aqui no escritório convencionamos chamar, que é a advocacia em prol das vítimas, né? A gente verifica que existe um vasto campo de trabalho em relação a esse tema. Realmente há situações em que o ofendido e sua família merecem mesmo uma atenção especial, e o acolhimento que a gente tem tido pelos órgãos de persecução penal, especialmente a polícia e também o Ministério Público, tem sido incrível, porque a gente às vezes acha que vai encontrar lá autoridades extremamente frias, ciosas e preocupadas em fazer seu trabalho, não admitindo a participação de outros. Ao contrário, e aí eu faço também um registro do trabalho tanto da polícia quanto do Ministério Público, no sentido de que realmente o acolhimento para aqueles que querem colaborar com a investigação e com o deslinde, seja do inquérito policial, mesmo de uma ação penal, o acolhimento tem sido grande, né? E eu acho que juntos, como o doutor Paulo muito bem falou, nós vamos conseguir instrumentalizar melhor a justiça. Aí existe um campo de trabalho interessante e, ao mesmo tempo, novo, né? Muito embora, como o doutor Marcos falou, o tema seja de todo antigo. Então, mais uma vez agradecendo a todos, em especial ao Marcos, pela oportunidade, aos queridos amigos Paulo e Fernando. Eu devolvo a palavra ao presidente Marcos. Obrigado, Marcelo. Queridos amigos, um abraço a todos, uma boa terça-feira, e que possamos estar juntos aqui com esse tema, voltar a esse tema, que é um tema riquíssimo, importantíssimo, e que significa mais um grande avanço no sistema de justiça. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.